Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um webinar. Depois de um tempinho parado aí por causa do Vendas B2B Experience, estou de volta, entrevistando aí as pessoas que estão fazendo a diferença no nosso ecossistema. A gente tem uma convidada especial, Cameli Rabelo. Isso aí. Errei da primeira vez que eu falei. Cameli, muito obrigado por aceitar bater esse papo com a gente. A gente esteve junto lá no Vendas B2B Experience, trocando algumas ideias. Você me falou aí de algumas coisas, de alguns conteúdos que eu estava produzindo, fiquei super curioso. Mas antes da gente começar, se apresenta um pouquinho para o pessoal, conta um pouquinho o que você tem feito aí nos últimos anos. Legal. Bom, primeiro eu quero te dar parabéns pelo evento, né? Gostei muito, foi extremamente enriquecedor para mim. E falando um pouco da minha trajetória, né? Eu trabalho já há 11 anos na área de vendas, especificamente na área de tecnologia. Legal. Eu brinco que Inside Sales é um tema antigo com nome novo, né? Porque eu falei com o Rui da MeTime que eu fui SDR há 11 anos atrás, ele falou, nossa, é a SDR mais velha que eu conheço Não na vida. existia, né, essa nomenclatura há 11 anos atrás. Exatamente. Então, eu estou na área de tecnologia aí há 11 anos, na área comercial. Passei por uma área de canais, né? Durante muitos anos eu fiquei na área de canais e trabalhei na Alterdata, né, que é uma empresa de tecnologia aí com foco em software para a área contábil, e depois vim para a Home Experience para tocar também um projeto de canais aqui, né? Porque inicialmente a gente começou a nossa capilaridade de negócio através de franquias. Hoje continua sendo franquias, mas a gente agora está com um Inside Sales também. Legal, a gente explorou bastante aí essa estratégia de canais de vocês. O Marcelo, no último Vendas B2B Summit, é um case emblemático do nosso mercado aí, sempre que a gente está falando de canais. Então, eu vi que seu cargo é diretora de desenvolvimento comercial. É, qual que é exatamente a sua atuação aí dentro da estrutura da ONU? Na verdade, quando eu entrei na OMI, a proposta era como gerente de franquia, né? Porque a OMI não tinha venda Uhum. direta. Então, eu entrei para tocar justamente esse time de canais regionalmente no Rio de Janeiro, porque não parece, né, esse sotaque paulistano, mas eu sou carioca. E fiquei por lá mais ou menos um ano e meio. Depois vim para São Paulo para tocar o time de franquia aqui. Legal. E aí, quando a gente começou o projeto de Inside Sales no ano passado, a gente começou como um piloto, né? Então, eu destaquei algumas pessoas do meu time de franquia para criar uma célula de Inside Sales. Então, tinha lá um SDR, um executivo de vendas, enfim. Quando a gente viu que o projeto daria certo, a gente começou a rodar ele esse ano, em fevereiro. Então, na verdade, eu migrei da diretoria de franquia para a diretoria de desenvolvimento comercial, que nada mais é a diretoria de venda direta. Então, hoje eu cuido do time de Inside Sales. Legal. E como tem sido essa jornada aí? Porque eu imagino que depois de tanto tempo para acharem um canal que está trazendo tão bons resultados para vocês, por que a decisão de construir um time de Inside Sales? Então, na verdade, assim, canais foi uma estratégia, é uma estratégia muito assertiva, né? A gente tem várias, inclusive a Hélida, que ficou no meu lugar, né, como diretora de franquia, tem um grande desafio de expandir ainda mais os nossos canais. Mas boa parte da região, né, de algumas regiões do Brasil, não eram cobertas ainda pela OMI, né? Entendi. E cobrir essas áreas através de franquias não é uma tarefa fácil, né? Então, um dos pontos que a gente pensou quando começou a montar o projeto de Inside Sales é cobrir todas as áreas, né? Porque eu consigo atender mesmo uma cidade no interior, uma cidade pequena, que de repente não justifica ter um franqueado naquela cidade, mas eu posso atender através de videoconferência. Entendi. Maravilha. É, você me contou que você está escrevendo, produzindo alguns conteúdos, e um deles era sobre como construir um time de vendas extraordinário. Isso Você me aí. falou, fiquei super curioso. É uma receita, assim, eu imagino que seja super simples, super Não, fácil, né? não é super simples. Mas eu dei uma olhadinha no teu conteúdo e você dividiu essa história em mais ou menos em uns 6 pontos. Queria Isso, explorar um pouquinho você com cada um deles. legal. O primeiro passo, contratar. Como é que vocês estão contratando aí? É dor de todo mundo sofre. Eu recebo
mais de uma mensagem por dia de pessoas. Daniel, indica um vendedor, um pré-vendedor, um gerente, um head, um diretor. Sempre muito complicado. Como é que vocês estão fazendo aí? Bom, acho que o passo número 1 foi fazer muito bench, muita troca, bater papo com muita gente que já estava com esse desafio de Inside Sales. Antes da gente começar qualquer coisa, eu falo, você tem que errar menos, né? E se errar, aprenda rápido e ajuste logo. Então, com a expectativa de errar menos durante o projeto, eu conversei com muita gente que já estava na área. Legal. Para entender onde eu poderia errar para corrigir antes de errar, né? Então, uma das coisas que a gente fez logo no início foi contratar um software para avaliação de fit cultural, que é um software muito legal e que poucas pessoas conhecem, que é o Mindsight. Não é Mindset de Mindset, é Mindsight mesmo. Isso foi muito bacana porque o próprio software já dá uma linha de corte de fit cultural com a empresa. Então, a primeira etapa de um candidato com a gente é um bate-papo com o RH, onde o RH avalia se aquela pessoa se encaixa na persona que nós desenhamos. Então, nosso primeiro passo foi desenhar uma persona. Legal. O RH bate um papo com essas pessoas. Aquilo que a gente está acostumado a fazer em vendas, né? E esquece de fazer quando a gente vai contratar. Fazer com o candidato, né? Então, nós desenhamos essas personas, entregamos para o RH. Quando o RH aborda alguém, já bate um papo no telefone para avaliar primeiro se é uma persona, tá dentro da persona ou não. Sendo uma persona, eles mandam o teste do Mindsight para avaliar fit cultural e match com a vaga. Então, esse software ele avalia tanto se essa pessoa tem fit com a tua empresa, quanto se essa pessoa dá match com a área comercial, né? Justamente para filtrar aquelas pessoas que caíram na área comercial, mas não gostam, né? Feito esse teste, o RH bate um papo presencial com esse candidato. E o que eu realmente peço para o RH garanta para mim que quando esse candidato chegar no roleplay, ele realmente tem fit cultural com a empresa e realmente é apaixonado por vendas, né? Porque às vezes a gente pega aquele candidato que fala, putz, eu odeio vendas, mas eu caí e tô aqui, né? Tudo que a gente não quer, né? Tudo que a gente não quer. Então, depois que ele faz essa entrevista com o RH manda para ele um e-mail com um case, passando ele para uma etapa seguinte, que é um roleplay. Então, nesse roleplay, ele tem que fazer uma abordagem utilizando o spin selling. Então, a gente avalia rapport, avalia o spin, dá feedback para o candidato para avaliar se ele tem coachability para melhorar, para que ele faça uma segunda rodada no mesmo dia. Passando por essa etapa, aí sim ele faz uma videoconferência com o líder direto, né? Então, ele tem uma avaliação muito forte aí de fit cultural, match com a vaga, hard skill, soft skill, para depois falar com o líder direto dele, que pode ser videoconferência, só para bater martelo. E vocês orientam ele nessa questão, por exemplo, do spin que você comentou? As pessoas precisam saber spin ou vocês meio que explicam como que funciona? Como é que... A gente manda no e-mail, dizendo que ela passou para a próxima etapa, a gente informa o case e informa que ela precisa utilizar técnica de spin selling nesse case. Então, a gente manda o link para que ela estude. Se ela já conhece, ela vai muito bem. Se ela não conhece, a ideia é que ela estude sozinha e consiga aplicar minimamente algumas perguntas que nos deem a sensação de que ela conseguiu estudar e absorver aquele conteúdo. Legal. Então, isso aí e aí depois que ele faz isso, ainda faz um teste de perfil comportamental. Gente, a gente garante de todos os meios, né? Não sei se você já ouviu falar do Solids. Conheço. Ele faz o Solids também, porque a entrevista final com o líder, com o team leader dele, é baseada no Solids. Então, o team leader recebe o resultado do Solids, formata um roteiro de perguntas que faça sentido com base no resultado que deu e bate um papo final com ele via videoconferência. Legal, legal. E quanto tempo mais ou menos dura esse processo? Só por curiosidade. Entre o RH entrar em contato e a entrevista final com o team leader, normalmente a gente faz isso em 1 semana e meia. Caramba, é rápido. Você tem uma ideia, a gente começou a contratar em fevereiro, que foi quando eu realmente virei a chave. A gente está em agosto, a gente já está completando 40 pessoas no time. Caramba, 40 já de inside. E turnover, baixíssimo. Eu só tive 2 desligamentos até agora, que realmente foram pessoas que não tiveram coachability para melhorar com feedback.
que é o ponto número 1 que a gente avalia. Vale a pena fazer um processo estruturado de contratação e ter bastante criterioso ali, Vale. e sua vida fica muito mais fácil, né? A gente escuta na faculdade, né? Demore para contratar, demita rápido. Só quando a gente passa por isso de verdade que a gente vê o valor dessa frase, né? E geralmente a gente faz o contrário, né? A gente está sempre com pressa para contratar, depois a gente quer demitir, ainda fica esperando, acha que vai funcionar e demora para demitir. Mas a gente... Falha número 1, né? Vamos aprendendo. Camille, o segundo ponto do seu framework que você montou é que nunca é cedo para desenvolver seu playbook de vendas. Vocês trabalhavam em canais, né? Então, vocês tiveram que montar um playbook. Vocês já tinham desenvolvido algo para os canais ou vocês tiveram que montar agora quando vocês montaram a Então, operação de site? acho que um dos segredos, né? Que agora não é mais segredo, de ter conseguido escalar uma rede de franquia tão rápido foi ter criado uma universidade corporativa logo no início. Legal. Eu que vim de uma empresa conservadora, eu vim de uma empresa que a universidade corporativa era um prédio inteiro. Então, isso tinha muita relevância lá. Quando eu entrei no mundo de startup, apesar de ter fit cultural, super empolgada, eu comecei a ter alguns impactos de... Falei, opa, cadê a universidade corporativa, sabe? Porque eu já estava muito enraizada no mercado de empresas mais tradicionais. E aí, quando a gente começou a escalar a franquia, eu falei pro Lombardo, falei, cara, não vai rolar, não dá para escalar se a gente não tiver um playbook numa base qualquer de treinamento online que as pessoas consigam assistir sem demandar um consultor de franquia. Porque assim que a gente começou, o consultor ficava fazendo treinamento 1 para 1. Entrou um funcionário novo. Aí o consultor parava para dar um treinamento que já tinha dado ontem para um outro funcionário. Então, a gente, logo no início, montou uma universidade corporativa. Eu não sacava nada disso, na verdade, porque eu sempre fui da área comercial. Aprendi a editar vídeo, aprendi a usar a plataforma e a gente montou o playbook para franquias. Quando a gente estruturou o Insight Sales, ficou tudo mais fácil. Por quê? Eu já tinha uma ferramenta, eu já sabia usar as ferramentas de gravação, edição, enfim, eu já tinha uma equipe estruturada para a universidade de canais e, na verdade, a única coisa que eu tive que fazer foi brifar conteúdos exclusivos para Insight Sales. Entendi. Então, vocês montaram esse playbook sozinhos, com a experiência que já tinham, ou tiveram ajuda de alguma consultoria, alguma coisa? Então, a gente montou o playbook sem ajuda de consultoria. No meu artigo eu falo justamente de nunca é cedo para montar o seu playbook. Por quê? Porque não necessariamente você precisa ter uma plataforma, você precisa ter um design instrucional, né? Se você tiver uma planilha Excel com uma lista de itens que o teu colaborador tem que estudar, pode ser um conteúdo terceirizado, né? Você tem muito conteúdo legal, a MeTime tem muito conteúdo legal, tem muitos livros de vendas. Então, assim, se você conseguir estruturar numa planilha Excel qual é a trilha de aprendizado que aquele executivo ou aquele SR precisa cumprir antes de começar as atividades, isso já é o playbook. O problema é que muita gente, quando fala o nome playbook, fala, nossa, eu preciso de um manual, eu preciso de uma universidade corporativa. E não. Tá tudo perfeito, né? E não, precisa ter um passo a passo, né? Uma sequência lógica que as pessoas vão precisar seguir. Sim, que pode incluir, inclusive, um treinamento com o gestor da área presencial. Né? Por exemplo, parte do treinamento que eu dou para minha equipe são 2 dias de imersão comigo para falar de vendas, negociação e persuasão, que não tem nada a ver com o homem. É conteúdo de venda e conteúdo de negociação. Isso faz parte do playbook e não está na universidade. Porque é um momento que eu gosto de ter com eles fazendo dinâmica, né? Realmente presencial. Mas, assim, muita gente acha que ter um playbook demanda muito tempo, muito dinheiro, uma equipe para fazer isso, ou tem que ter uma consultoria. E se você tem ali 3, 4 colaboradores, já justifica você ter uma trilha de aprendizado antes deles começarem a trabalhar, né? Sem dúvida. Falando ainda de desenvolvimento, de treinamento, o próximo ponto é que seja coach do seu time. Super importante, né? Papel principal do líder, né? Então, o tema coach é bem emblemático aí, né? Porque eu me formei como coach há 8 anos atrás, quando você falava a palavra coach, as pessoas faziam, hein?
E eu vi isso como algo muito... Assim, pra você ter uma ideia, eu me formei no IBC, não sei se você conhece. Conheço. Na época, o IBC tinha 2 anos de existência. Então, assim, era meio que, cara, você vai pagar, tipo, 8.000 reais por um curso que você não sabe nem para que serve. Porque no passado as pessoas não entendiam nem direito para que servia o coaching. Só que eu via isso como realmente uma tendência do futuro, né? Que nenhum líder conseguiria, de fato, liderar um time se ele não fosse o coach do time dele. E aí hoje eu vejo muita gente falar assim, você tem que fazer o one-on-one, né? Você tem que toda semana fazer um coach uma sessão de coaching com o teu colaborador. E muitas pessoas não sabem exatamente o que é isso. E confundem o coaching com mentor, com treinador, né? E o papel do coach não é esse. Então, para você ter uma ideia aqui, todos os líderes, eu pago formação de coach no IPC para eles. Porque eu quero que eles realmente sejam coach do time, né? Então, tenham técnicas, entendam realmente como fazer uma sessão com o colaborador. Porque se você fizer uma sessão mal feita, vira um feedback desestruturado. Isso que vira, né? E aí o colaborador pode não internalizar aquele feedback da melhor maneira e, obviamente, se ele não se conscientiza do que ele precisa melhorar e o quanto aquilo está impactando para ele, não para a empresa, ou não para o colega, ou não para o líder, ele nunca vai ter coachability para melhorar, mesmo que ele tenha, originalmente ele tenha coachability. Naquele momento, ele não vai querer melhorar, porque ele não vai ter entendido aquele feedback. Então, acho que esse é um ponto que é importante ter cautela, sabe? Muitas pessoas falam assim, one-on-one. O que é o one-on-one? É uma sessão de coaching. Só que a pessoa não faz a mínima ideia do que é coaching. E aí ela faz simplesmente um encontro para dar feedback de 1000 pontos de... Que já é, assim, já é um avanço enorme comparado com a maior parte dos gestores que eu conheço, né? Você sentar para analisar e dar um feedback. Mas, obviamente, se tiver, né, conseguir fazer isso de uma forma mais bem estruturada, com técnica, com certeza você consegue engajar aquela pessoa, fazer que ela entenda e com certeza facilita a mudança. Mas esse é um ponto fundamental, né? A gente teve aí no evento agora, no Experience, o Roberge aí, ele bate muito nessa tecla. Tem um capítulo sensacional no livro dele sobre Metrics Driven Sales Coaching, ou seja, como é que a gente faz isso orientado a métricas. E é legal que ele fala que ele achava que o título de gerente de vendas deveria se chamar coach de vendas. Ele diz que a principal função do gestor de vendas é fazer esse trabalho. E geralmente a gente se perde na operação e faz muito pouco, né? Mas legal. Então vamos lá, recapitulando aqui os primeiros 3 pontos. Contrate um time vencedor, nunca é cedo para desenvolver seu playbook de vendas, seja o coach do seu time, e o quarto é lado a lado. Isso aí. E é lado a lado. Tá, vamos lá. Porque eu vejo que muitos gestores batem muito nessa tecla do one-on-one, né? Você tem que fazer o one-on-one, que o one-on-one é um momento de avaliar junto com aquele profissional a apresentação dele, ou a ligação que ele fez, no caso da SDR, e fazer com que aquele profissional se conscientize, né, dos pontos de melhoria dele e avalie isso semana a semana para garantir evolução, né? Até porque o líder é um corresponsável ali pelo ramp-up desse colaborador. E eu vejo poucas pessoas falando sobre oportunidades de melhoria de processo, oportunidades de melhoria de pitch, oportunidades de melhoria, sabe, operacional. Então, lado a lado é um momento onde o gestor, ou o líder, senta ao lado do colaborador dele, sem falar absolutamente nada. Óbvio que ele vai alinhar por que ele está sentando, para que ele está sentando, para ficar parecendo que ele está sendo, né, controlado, enfim. Mas ele não vai, naquele momento, fazer nenhum tipo de alinhamento. Naquele momento, mesmo que ele escute um pitch meio, não era bem isso, não é o momento de fazer alinhamento algum. O objetivo do lado a lado é o líder sentar e observar aquele colaborador trabalhando. Por quê? No momento que ele senta para observar, ele começa a identificar várias oportunidades de melhoria que o próprio colaborador não enxerga porque está afundado no processo. Então ele começa a ver, por exemplo, que ele está gastando muito tempo
dando um parecer que, de repente, a tecnologia de telefonia poderia ter uma integração com o CRM e cadastrar aquilo automático. Ele pode observar que, de repente, aquele colaborador está gastando muito tempo lançando alguma coisa numa planilha Excel que poderia ser lançada no próprio CRM e isso gerar indicador para o time de Ops já colocar isso num dashboard, que ele não precisava colocar isso no Excel. Enfim, são pequenos processos operacionais que o one-on-one não resolve. Se você não sentar do lado e não observar aquele colaborador trabalhar, você vai deixar ele criar gargalo atrás de gargalo e ele vai se afundar sozinho porque ele, como está imerso no processo, não consegue enxergar oportunidade de melhoria. Legal. E se ele estiver ali também tentando ajudar, ele não tem essa visão de fora, né? Sim. Geralmente o que a gente faz, né? Quando está perto, você fica tentando de alguma forma ali dar os feedbacks naquela hora, e aí você entra também no mesmo problema que ele. Exatamente. Maravilha. O quinto ponto é realize reuniões de pipeline semanalmente. Super importante. Essa eu acho que é óbvia, mas não é, né? Um monte de coisa que é óbvia a gente não faz, né? Exatamente. Eu já conversei com muita gente que fala, nossa, olha, reunião de pipeline semanal é importante, mas eu não consigo fazer. E assim, não tem como não fazer, né? Então, acho que cada gestor tem que ver qual é o melhor dia e horário para ele fazer com a equipe dele. Alguns falam que preferem fazer segunda de manhã, outros preferem fazer sexta no fim da tarde. Assim, independente de dia da semana que você prefere fazer, faça, né? O que a gente mais vê acontecer são coisas básicas do tipo executivo perdeu o timing da venda pura e simplesmente porque ele não está com o CRM dele atualizado, né? E às vezes numa reunião de pipeline, onde você realmente vai avaliar temperatura das oportunidades, previsão das oportunidades, você começa a enxergar oportunidades que estão paradas por falta de follow-up, né? Então acho que um gestor que não faz reunião de pipeline simplesmente não tem como ter previsibilidade no resultado dele. É super importante. Os vendedores, ou você falou, pode se esquecer, ou geralmente são super otimistas, não querem descartar de jeito nenhum as oportunidades e criam aqueles pipelines monstruosos que a gente não tem a menor noção de que vai fechar, que não vai fechar. É sempre difícil. E chega um momento que se ele tiver um volume muito alto, ele acaba não dando atenção para o cliente que realmente está quente com previsão para o mês e ligando para clientes que não vão fechar, né? Porque aquilo começa a criar um aglomerado de oportunidades que ele já não consegue mais administrar. E o pipe é importante também para que o líder consiga ajudar em algumas negociações, destravar algumas negociações. Porque tem negociação que, assim, você percebe que se não for uma terceira pessoa ali ligando, né, para puxar o fechamento, muito provavelmente ele não vai acontecer, né? Então, principalmente grandes contas, negociações mais altas, enfim, tickets maiores, às vezes precisa do envolvimento do líder. Sem dúvida. E por último, não menos importante de jeito nenhum, o que não é medido não pode ser gerido. Exatamente. Frase clássica que em vendas é tão importante, a maior parte das empresas faz tão mal. Isso foi um ponto que também foi uma grande interrogação pra gente aqui. E eu fiz também bastante bench e assisti alguns conteúdos, inclusive seu, enfim, e de algumas outras pessoas, para definir qual era o melhor momento para ter um Sales Ops, né? E aí, depois de muito conversar com muitas pessoas, eu descobri que com 10 pessoas você já está atrasado para ter um, né? E eu vou te falar, eu sofri com isso, tá? Porque eu descobri que eu estava atrasada quando eu estava atrasada. E agora a gente tem, né, uma pessoa que cuida disso. Isso é ótimo, porque no início eu me cobrei muito, né? Falei, gente, será que eu preciso ser coach e também saber todos os KPIs? E será que... complicado, né? É muito complicado, porque assim, até por perfil comportamental, você vê que normalmente quem tem um perfil mais analítico não é tão ligado a pessoas. Não curte tanto, né? Acha que é mimimi, né? Putz, tem que fazer coach com a pessoa. Nossa, mas será que ela não consegue se motivar sozinha? Eu preciso ficar conversando com ela? Tem gente que realmente tem essa visão, mas, né?
Então, durante muito tempo eu fiquei pensando, falei, gente, será que eu deveria ser uma Sales Ops e ao mesmo tempo ser coaching do time? E depois de conversar com muitas pessoas, todo mundo falou, Camille, você não tem que estar olhando, você não tem que estar produzindo isso. Você não tem que estar criando planilhas, você não tem que estar transformando planilhas em dashboards, você não tem que estar fazendo isso. Você tem que realmente desenvolver o time e fazer esse time rampar através de treinamento, através de desenvolvimento, enfim. Olhar gente, olhar pessoas. Só que você não pode negligenciar nunca os números. E uma coisa que eu falo que foi muito traumática na minha carreira, mas que foi muito importante, hoje eu vejo como foi importante, foi ter caído de paraquedas sem querer na área de canais. Por quê? Eu sempre fui... no início da minha carreira eu fui SDR. Né? Naquela época não existia especialização, então eu era SDR e closer ao mesmo tempo. Foi muitos anos trabalhei assim também. Putz, e eu resolvi, assim, desde os 19 anos eu já sabia que eu queria liderar. E a primeira oportunidade que eu tive, que foi com 21, 22, eu me lancei para uma vaga de liderança. Só que essa vaga era em canais. E eu não sabia o que era canais, eu só sabia que eu queria liderar. Enfim, passei para a vaga, sentei na minha mesinha no primeiro dia, falei, vou liderar. E, na verdade, a vaga era supervisão de canais, que nada mais era que um Sales Ops. Eu tinha que ficar, basicamente... pessoas, né? Você tinha informações que você precisava gerenciar, né? Exatamente. Eu não sabia o que era, entrei, fiquei 4 anos nisso. Então, eu aprendi na marra, tudo que eu sei hoje da parte analítica, eu aprendi na marra. Então, eu tinha que fazer análise de 48 franquias na época. Então, eu tinha que analisar tudo que você possa imaginar, sabe? Todos os gargalos, todos os KPIs, MQL, SQL, churn, inadimplência. Assim, não era só venda, eu tinha que analisar a franquia como um todo para entender quais eram os problemas que aquela franquia estava enfrentando e qual seria o plano de ação que a gente poderia montar para aquela franquia virar. Aquilo para mim foi muito traumático na época, eu fiquei 4 anos fazendo isso, amando pessoas e tendo que analisar número, mas hoje eu vejo como foi importante, porque apesar de hoje não precisar ficar montando planilha Excel, não precisar ficar transformando essas planilhas em dashboard, eu tenho que analisar bem e saber que tipo de gargalo está atrapalhando a minha operação. Então, o ponto 6 que eu coloquei como último, mas não menos importante, não adianta você ficar focado em KPI como gestor, tá? Eu digo como diretor comercial. Não adianta você ser o cara de KPI só para constatar a derrota. Porque você vai ser o cara que monta várias planilhas para constatar que o SDR não está entregando, mas você não sabe por que ele não está entregando. E às vezes ele não está entregando por um problema emocional. Né? Às vezes ele está fazendo uma coisa que ele não gosta de fazer e você contratou sem perceber. Então, eu digo, não negligencie isso, né? Eu acho que ter um Sales Ops no time é fundamental logo no início, antes de chegar em 10 pessoas, porque quando chega em 10 você já está desesperado. Mas o gestor ele tem que estar focado no desenvolvimento de pessoas, porque eu falo o seguinte, se você fizer bem a contratação e o desenvolvimento dessas pessoas, o Sales Ops só vai constatar sucesso e pequenos gargalos que precisam ser mexidos, mas ele não vai estar lá para constatar fracasso. Eu acho que é um novo paradigma de vendas, onde a gente tenta levar essa mensagem nos nossos programas aí, hoje a gente tem que tratar vendas como ciência. E o nosso amigo investidor da OMI, Edson Rigonati, perguntei para ele há um tempo atrás, Rigonati, cara, o que esses caras, o que o Eric da RD, o que o Lombardo da OMI, o que esses caras têm de diferente? Por que eles acharam uma forma de crescer tão rápido? E a resposta do Rigonati foi, eles aprendem muito rápido. E eu acho que é impossível aprender muito rápido se a gente não tiver métricas que ajudem a entender o que a gente está fazendo certo e o que está fazendo errado, que permita que a gente possa prototipar e testar novas hipóteses. E então isso é fundamental. E a história dos seus ops está aí, né? Nos nossos cursos a gente fala, olha, a gente não tem resposta certa. Então a gente tem que testar para saber se funciona ou não. Quanto mais cedo a gente traz alguém de ops, mais cedo a gente consegue aprender com os nossos erros e acertos. Então, realmente tem que... Só que é difícil, né? Quando você está montando um time pequeno, tem 2 vendedores, não conheço ninguém que contrata um terceiro, contrata um ops. De forma alguma. Mas o Eric também, que citei, o Eric
perguntamos para ele, foi o Diego Cordovez da MeTime, perguntou para ele, cara, qual foi um dos grandes arrependimentos que você teve? Ele fala, não ter contratado os seus ops antes. Então fica aí umas Eu dicas. ouvi esse. Camille, muitíssimo obrigado. A gente passou aí por uma série de dicas bem legais, de insights bem bacanas. Fico muito feliz de ver o homem crescendo. Eu que agradeço. Acho que vocês são uma referência para a gente. Um desses exemplos que a gente utiliza sempre que a gente está falando sobre como que a gente deve estruturar uma operação de vendas para crescer de forma rápida, onde sempre aparece. Então, obrigado por compartilhar um pouquinho aí dos aprendizados que vocês tiveram aí. Obrigada a você. Sucesso. Eu sei que vocês estão com um evento próximo, né, em outubro. Sim, Conta um sim. pouquinho para a gente sobre o evento. Outubro é o We Are Home. Posso depois passar para você para colocar o link de inscrição aí embaixo. Vai ser um evento sensacional, pela primeira vez, um evento que vai unir contadores e empreendedores, tá? Com vários palestrantes em palcos simultâneos. Então tem uma trilha muito bacana que a gente está construindo aí junto com eles. Vai ter realmente uma sinergia entre o conteúdo que vai ser passado pelos palestrantes. É uma coisa que a gente sempre sente, né? Que às vezes você vai num evento e não tem sinergia entre o conteúdo que os palestrantes passam e você acaba falando assim, poxa, aquele lá foi muito legal, mas foi o que salvou o evento. E a gente está fazendo um trabalho muito bacana com todos os palestrantes. Nós reunimos os palestrantes numa sala para realmente fazer um coaching com eles, tá? E fazer um alinhamento de conteúdo. Então vai ter muita sinergia entre os palcos e com trilhas simultâneas, tanto para empreendedores quanto para contadores. Então vai ser um evento muito legal, não só para conteúdo, mas para network, né? Porque eles vão poder trocar bastante lá e ter esse relacionamento direto com os possíveis potenciais parceiros, né? Maravilha. Em algum lugar aqui a gente vai colocar o link aí para vocês Legal. verem mais e poderem se inscrever. Camille, muitíssimo obrigado, viu? Até a próxima. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau.